palavra de Deus que vamos ler essa noite está em João, capítulo 9. Queria agradecer a Deus também por minha vida, por minha família. Queria agradecer ao pastor Raimundo pela essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Confessar aos irmãos que estou um pouco nervoso, minha primeira vez. Mas que o suma e que ele apareça. E o Espírito de Deus possa estar me usando esta noite. Amém? João capítulo 9. Quem achou diz amém. Obrigado. Diz assim o texto. Versículo 1 a seguir. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. Outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos, e disse: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Poder assentar, irmãos. Queria fazer uma oração. Se você puder fechar seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e amado. Ó Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ó Pai, eu te peço, Senhor, usa-me da forma que o Senhor quiser, Deus. Usa-me, Deus, da forma que o Senhor quiser. E abra o entendimento daqueles que vão ouvir essa palavra. E que ela faça morada em seu coração. E que possa frutificar. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem que a gente acabou de ler vai falar da cura do cego de nascença. Aqui em João vai dizer que é o 6º sinal de Jesus. E no capítulo 8, Jesus está defendendo sua divindade e sua missão messiânica. Só que os fariseus não acreditam nele, não creem nele e pegam pedras para apedrejá-lo. Só que Jesus se oculta e passa no meio deles. E a Bíblia vai dizer que passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Irmãos, Jerusalém é uma cidade grande, gente entrando no templo, gente saindo, comerciantes para um lado e para o outro. E Jesus vê aquele homem. Aquele homem para a sociedade era um invisível, era um inútil. Mas Jesus viu ele. O pastor Raimundo falou aqui, né, que não importa onde você está, Jesus te vê. Eu queria dizer para você essa noite que não importa a condição que você entrou aqui, não importa como você entrou aqui, Jesus, ele te vê. E aí os discípulos vão indagar Jesus falando: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ali existia a crença, irmão, que todo pecado, toda enfermidade nascia do pecado, se originava do pecado. Então Jesus vai dizer: nem ele pecou,
nem seus pais pecou, mas foi assim para se manifestar as obras de Deus. Irmãos, tem coisas sim que vêm do pecado, enfermidades que vêm do pecado. Tanto é que Jesus, quando vai curar o cego, o aleijado no tanque de Betesda, Jesus fala: cuidado para não pecar mais de novo e te acontecer coisa pior. Então a gente sabe que tem pecado, que tem enfermidade que vem do pecado, mas nem todas, algumas são para se cumprir as obras de Deus. Então Jesus aqui já curou 12 cegos espirituais, já abriu os olhos dele que nem todo pecado, nem toda enfermidade vem do pecado. E aí Jesus vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui Jesus, dia e noite, aqui Jesus fala de vida e de morte. Eu hoje, pastor, contei uma história a um amigo na barbearia que dizia assim: um homem na sexta-feira foi convidado a ir à igreja. Ele falou: hoje eu não posso. Aí no sábado ele pensou: segunda-feira eu vou na igreja e vou aceitar Jesus. No domingo ele morreu. Aí que se encontrou com Jesus e falou: Senhor, eu ia te aceitar na segunda-feira. Jesus falou: pois é, eu ia te salvar na sexta. Imagine, irmão, Jesus está dizendo aqui: temos que fazer a obra deles enquanto estamos vivos. Temos que fazer a obra, porque muita gente pensa que eu não vou para a igreja agora não, eu não vou agora não, vou esperar o tempo de Jesus, vou esperar o tempo, puf, morre. E agora? Morreu, acabou. Amém? Jesus vai falar: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cospe no chão, faz lodo e unta os olhos do cego. Aí você me pergunta: precisava Jesus fazer isso? Por que será que Jesus fez isso? Jesus podia só dar uma palavra e curar o cego, assim como ele fez com Bartimeu. Ele deu uma palavra, curou Bartimeu. Mas por que Jesus está fazendo esse lodo, passando no olho desse cego? Aqui, irmãos, tem Jesus está confrontando aqui os fariseus. Existia entre os fariseus duas escolas, a Chamai e a Releus. Pastor Pérez já falou sobre eles aqui, sobre acerca do divórcio. Mas eles também tinham aquela ideia de que no dia de sábado não podia nem cuspir no chão, que fazia lodo, que era um sinal de estar trabalhando no sábado. Aí os Releus acreditavam que não podia cuspir no chão, tinha que cuspir na pedra ou no vaso. Já a escola Chamai, ela dizia que todo sinal vinha de Deus, não podia vir sinal de um pecador. E aqui Jesus está confrontando ele. Jesus é muito inteligente, irmão. Jesus é muito estrategista. Jesus vai, passa lodo nos olhos do cego e manda ele se lavar. Mais para frente a gente vai entender a estratégia de Jesus aqui. Eu quero me atentar a isso aqui, essa parte. Jesus fala ao cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. Só que aqui não fala que ninguém foi com ele. Mandou dizendo que ele foi. Imagina o cego indo sozinho. Irmãos, eu imagino aqui que ele está perto do templo de Jerusalém, porque Jesus está saindo do templo no capítulo 8. Jesus sai do templo e está passando, vê o cego. Antigamente era comum, né, os cegos, os coxos, ficar à porta do templo, mendigando, ganhando as suas esmolinhas ali. E Jesus manda ele ir ao tanque de Siloé. Eu fiz uma rápida pesquisa. Do templo até o tanque de Siloé dá 800 metros. Aí você fala: 800 metros é daqui até o largo, é rapidinho, 20 minutinhos eu estou lá. Mas imagina um cego, irmão, andando 800 metros. Possa ser, irmão, que imagino eu ele andando, ele tropeçou, mas ele continuou. Possa ser que ele caiu, mas ele se levantou. Se perdeu, mas voltou para o caminho. Eu não sei se você entendeu onde eu quero chegar. Eu quero dizer para você essa noite que você pode cair,
mas você vai continuar. Você pode tropeçar, você pode se perder, mas você vai voltar para o caminho. Quem é esse caminho, igreja? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí esse cego passa por essa prova, se mantendo firme. Possa ser que teve gente que falou: é o doido, com o olho cheio de terra, vai lavar essa terra do olho, e ele se mantendo firme. A Bíblia vai dizer aqui, irmão, me dá respaldo para dizer que esse cego não conhecia Jesus. Imagina, ele não conhecia, mas só de Jesus chegar perto, ele sentiu algo diferente. Eu ouvi uma frase que se enquadra bem aqui, que diz: todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Então esse cego não conhecia, mas ele sentiu algo diferente naquele homem. E ele confiou naquelas palavras e foi firme, perseverou, chegou ao tanque. Imagina ele se lavando no tanque lá, e aí abre os olhos e vê. E ele todo alegre, imagina, irmão, alguém que nunca enxergou, passou a vida toda na escuridão, a vida toda nas trevas, agora ele vê a luz. Uma felicidade tremenda. Imagine, eu, irmãos, passei por uma experiência que eu fiquei cego por alguns minutos. Estava no sol jogando bola com meu irmão. Não sei o que aconteceu, não sei se meu padrasto lembra dessa ocasião. Eu fiquei cego, não enxergava mais nada. Meu irmão, o que foi que aconteceu? Eu não estou enxergando. Desespero, fui, tomei banho, lavava o olho, nada de enxergar. E eu falei: meu Deus, estou cego. Me deitei, demorou algum tempo, eu abri os olhos e vi a luz. Pense numa felicidade, irmão. Falei: graças a Deus, não estou cego. Nesse momento a gente lembra logo de Deus, né? Então imagina alguém que passou a vida toda cego, na escuridão, e agora ele enxerga. E ele imagina ele voltando todo alegre, pensando que os vizinhos, os amigos vão se alegrar com ele. Mas não. Sabe por quê, Léo? Nem todo mundo se alegra com a sua vitória. Os vizinhos vão falar: é ele, não parece com ele. Quer dizer, viu aquele homem o tempo todo cego, agora ele está enxergando, em vez de se alegrar, ele quer saber como abrir os olhos, como foi que abriu os olhos. Certamente algumas pessoas vão se perguntar assim: como você venceu? Como foi que ela passou por essa prova e está de pé? E aqui no capítulo 11, no versículo 11, ele vai dizer: um homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então lavei e me vi. Então quando alguém perguntar para você como, sua resposta é: foi Jesus. Foi Jesus. Como foi que você venceu, Léo? Foi Jesus. Como foi, pastor Raimundo, que você manteve esse ministério de pé? Foi Jesus. Não contente com isso, com a resposta daquele cego, eles vão pegar aquele cego e vai levar para os fariseus. E aqui, irmão, é que entra a estratégia de Jesus. Jesus é muito inteligente. Levaram ele, e aí os fariseus: como é que se abriu seus olhos? Ele vai dizer: ele untou meus olhos, fez lodo, lavou-me e eu vi. E os fariseus vão dizer: este homem é um pecador, porque não guarda o sábado. A escola Releus. Aí o outro vai dizer: como um pecador faz um sinal desse? A escola Shammai. Então Jesus usa esse homem estrategicamente para confrontar as duas escolas. Note que no versículo 16, vocês que estão com a Bíblia aberta, vai ver que então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode ser um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ou seja, eles brigavam agora. Ele falava: não pode, ele transgrediu o sábado. Aí o outro dia: você não está vendo, ele abriu o olho do cego, como é que esse homem é pecador? Então eles vão perguntar ao cego: e tu, o que dizes que é este homem? Aí o cego, o ex-cego, vai dizer: é um profeta. Tem pessoas, irmãos,
que não vai acreditar em você, só que contra fatos não há argumento. Então eles sabem, não tem argumento ali para eles, o que eles vão dizer? No 17. Vai dizer que o cego não era cego, o cara estava fingindo. Imagina, aquele homem ficou ali, vamos dizer, a Bíblia não diz a idade dele, mas diz que ele já era um homem, então pode ter ficado 30 anos ali na porta do templo. Será que aquele cara ficou 30 anos ali fingindo que era cego? Será? A Bíblia me dá respaldo para dizer que esses fariseus conheciam aquele homem. Mas tem pessoas que é assim, irmão. Ela não pode contestar a sua vitória, então o que ela vai fazer? Te difamar. Ela não pode contestar porque você está vencendo, ela vai falar mal, vai contestar. Não, você não era cego. E aí eles mandam chamar os pais do cego para tentar fazer com que provar que aquele homem não era cego. Só que Jesus sabe muito bem quem ele escolhe. Os pais do cego chegam e eles interrogam, vai dizer: esse aqui é o seu filho que vocês diziam que era cego? Como se abriram os olhos dele? Então os pais do cego, com medo de perder seu lugar na sinagoga, ele vai falar: a gente sabe que esse é nosso filho, nasceu cego, mas como se abriram os olhos dele, a gente não sabe. Ele pergunta a ele já tem idade, se omite, fica omisso. Muitas pessoas têm se omitido, não quer servir a Deus com medo de perder amizades, perder seu lugar no mundo, está se omitindo. Às vezes tem um chamado grande na vida da pessoa e a pessoa se omitindo com medo de perder migalhas, esmola. Mas aquele cego não. Certamente ele ficava ali à porta do templo e tinha pessoas que já eram fiel em dar esmola a ele. Mas quando ele sentiu o toque de Jesus, ele falou: chega de esmola, eu quero o extraordinário que vem de Deus. Então tem gente, irmãos, que está no mundo, está com medo de perder a amizade, está com medo de perder lugares, de frequentar outros lugares, e por causa disso está perdendo o inacreditável, o inexplicável agir de Deus em sua vida. Irmão, Jesus é muito estrategista. Jesus, ele sabe quem ele usa. Esse milagre foi tão grande, pastor Raimundo, tão grande, que quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, tem gente falando desse milagre ainda. Quando Jesus chega, eles falam: não foi esse que abriu os olhos do cego? Será que ele não pode ressuscitar? Olha a magnitude desse milagre. Então, o milagre é tão grande, mesmo assim, os fariseus não acreditam. Mesmo assim, eles negam a Jesus. E é o que vemos hoje, né, irmão? Os sinais estão aí. E muita gente tem negado a Jesus. Está acontecendo sinais, aí fala: Jesus está voltando. Não, isso aí já desde a época de minha avó, mas os sinais estão aí. Estão vendo o sinal. Mas mesmo assim, se mantém omisso, com medo de perder as migalhas e as esmolas que o mundo dá. Jesus me traz aqui esta noite para dizer a você: deixa para lá essas migalhas, essas esmolas. Venha viver o extraordinário. Venha viver o inexplicável de Deus em sua vida. E aí, eles, mesmo os pais se omitindo, aí eles olham para o cego e falam, aqui no versículo, deixa eu achar aqui, 27, eles vão perguntar de novo ao cego, e o cego aí, o ex-cego, o cego vai dizer: já não vos disse e não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer também de seus discípulos? Olha a porrada que o novo convertido dá neles. Vocês querem se tornar discípulo dele? E aí eles se zangam, se injuriam e vai dizer: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem não sabemos onde é. E aí toma outra porrada.
O homem responde a ele e diz: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Glória a Deus, aleluia. Se você, irmão, quer abrir os olhos, vem para Jesus. Só Ele pode abrir seus olhos. Aí o cego vai falar a ele, o ex-cego vai falar a ele de novo: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. E mesmo assim, mesmo vendo esses sinais, mesmo vendo esse testemunho, eles têm cegueira espiritual, continuam duros no coração. Irmãos, tem muita gente dura de coração, mesmo vendo sinais, mesmo vendo testemunho, mas a gente tem que se manter firme. Temos que ser como este ex-cego, defender o Evangelho de Cristo. Não podemos estar querendo fazer amizade com o mundo. A Bíblia vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aqui, por que Jesus é tão estrategista assim? É porque no capítulo 8 Jesus se defendia. Ele defendia a divindade dele, defendia a missão messiânica dele, mas agora quem defende ele é o fruto da obra dele. Irmão, você não vai precisar se defender não. Os frutos da sua obra vão falar por vocês. O fruto das suas obras vão te defender, irmãos. Não precisa você se defender. Jesus se defendeu no capítulo 8, mas ele falou: agora eu vou fazer. E aí, o fruto dele está defendendo ele aqui. E eles não satisfeitos com o que o ex-cego falou com eles, eles vão expulsar eles. Vai expulsar o cego do templo. Eu imagino ele saindo todo alegre e satisfeito. Não importa, eu não vou ficar nesse lugar condenado. Por quê? O templo estava condenado. Jesus disse que não sobraria nem pedra sobre pedra do templo. Eu não sei, irmãos, como você entrou aqui, mas Jesus quer dizer a você: sai desse lugar condenado, vem para mim, vem para Jesus, porque Jesus tem cura, Jesus tem alívio para a sua alma, irmãos. Você quer entrar no mundo, esse mundo está condenado, está afadado ao fogo. Então Jesus ouve que ele foi expulso e vai ter encontro com ele. E diz: crê tu no Filho de Deus? E ele responde e diz: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor. E adorou a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Creia, irmãos. Creia e adore a Ele, porque Ele é o único, porque Ele salva, porque Ele cura, porque só Ele faz, irmãos, mas outro nenhum faz. Eu não sei o que Deus quer falar no seu coração essa noite, não sei aonde Ele quer tocar nessa noite, mas Ele está trazendo essa mensagem para dizer: não fique com o lodo nos olhos. Venha, lave-se nas águas do enviado. Jesus colocou um lodo nos olhos daqueles que ainda não proclamaram o amor por Ele, ainda não aceitaram Ele em seu coração. Só que hoje Ele está dizendo: venha, lave-se na água do enviado, tire esse lodo dos seus olhos e venha. Creia, adore. Jesus é estrategista, irmão. Ele não te trouxe aqui à toa, não. Ele te trouxe porque Ele tem uma estratégia. Ele quer algo para falar contigo, algo em particular que só você sabe. Ele está tocando aonde só você sabe.
Muitas vezes a pessoa que está ministrando a palavra, está pregando, está falando, você acha que é uma indireta, a pessoa conhece a sua vida, não, é Jesus. Está lá batendo no seu coração, dizendo: quero entrar. Cabe a você abrir o seu coração. Cabe a você abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Senhor, entra em meu coração, ceia comigo. Ele continua lá batendo. Mas se você continuar cego, se você continuar com lodo em seus olhos, não enxergar o que Ele tem para fazer em sua vida, você vai continuar perdido. Você vai continuar ganhando esmolas e migalhas. Você vai continuar num lugar condenado. Venha para Jesus, creia, adore.